está no ar o episódio especial do Viver UFOB. Comigo, Georgia Souza. E eu, Ana Camila. Hoje a gente tem um episódio comemorativo dos 20 anos de ensino superior público federal aqui na região do Oeste Baiano. E para conversar com a gente, nós trouxemos uma pessoa que está aqui desde o início, o professor Vinícius Kim, que é egresso da UFBA. E aí a nossa história de ensino superior público federal aqui no interior do Oeste começa com o campus avançado da UFBA, Universidade Federal da Bahia, que foi instalado em Barreiras no ano de 2006, né? Então, em 2026 a gente vai comemorar 20 anos dessa trajetória. O professor Vinícius Kim esteve no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA, na primeira turma. Então ele é egresso da primeira turma, e esse campus da UFBA foi justamente o pontapé inicial para a existência da UFOB. Então, em 2013, a gente teve a lei de criação da UFOB e aquilo que era um campus da UFBA foi convertido numa universidade, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que hoje se desdobra em mais 5 campi, em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Barra, Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória. Então, o professor Vinícius Kim está aqui hoje para contar um pouco para nós da trajetória dele como egresso do ensino superior público no interior da Bahia, que ajuda também a contar a história da UFOB, né? Professor Vinícius, pode se apresentar para nós, por favor? Bom dia, Georgia. Bom dia, Camila. Queria primeiro agradecer, né, pelo convite de eu poder estar aqui. Já queria dizer que é uma honra para mim poder estar aqui e conversar com vocês sobre um pouquinho da história, né, do que ocorreu nesses quase 20 anos aí que nós estamos completando. De imediato, né, Camila já jogou aqui pra gente que você foi da primeira turma do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, volta um pouquinho na sua história aí, conta pra gente como é que foi esse momento, né, você ingressante nessa primeira turma, inclusive, né, a sua relação com o curso, né, como é que se deu, como começou? Isso, exatamente. Em 2006, a gente teve, então, UFBA ainda, né, no ICADES, teve o primeiro vestibular que teve aqui em 2006. Eu fiz esse vestibular para Engenharia Sanitária e Ambiental e fui aprovado na turma, né, eu e outros colegas. E participei do curso por 5 anos, me formei em Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, era um pouco diferente as coisas, né, a gente estava ainda num processo embrionário do que ia ser a UFOB. E então, a partir de então, né, ao terminar o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, eu fui fazer um mestrado. Fiz um mestrado na área de geotecnia na Universidade Federal de Goiás. Entrei em 2012, então, né? E 2 anos depois eu terminei esse mestrado. E aí abri um concurso para professor na UFOB, né? Já era UFOB nesse período, porque em 2013 houve a mudança, né? Então, eu entrei em 2006, me formei em 2011, comecei no mestrado. Durante o mestrado que eu estava, o campus de Barreiras, da UFBA, se transformou em UFOB, né, em 2013. Então, eu fiz um concurso em 2015, aqui para a UFOB, para ser professor da área de Mecânica dos Solos e Geotecnia, que foi justamente a área que eu trabalhei no meu mestrado. Né, então, eu ingressei como professor aqui na UFOB em 2015 e estou aqui desde então. Já vão quase mais de 10 anos, né? Como professor, né? Então foi 5 anos como aluno, né? Teve um período que eu estive fora e depois já 10 anos como professor aqui na UFOB. Então, assim, para quem ainda não conhece, né? Quem não tem muita informação também, primeiramente, apresenta pra gente um pouquinho do que é o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Né? De repente tem pessoas que ainda não conhecem, né? Eu vou emendar uma pergunta curta nessa da Geórgia. Quem se forma em Engenharia Sanitária e Ambiental é engenheiro sanitarista e ambiental. Muito bem. Né? Engenheiro sanitarista e ambiental. Engenheiro sanitarista e ambiental. Então, o engenheiro sanitarista e ambiental, ele é um engenheiro que ele, como todas as outras engenharias, ele faz toda aquela parte básica de cálculos, né? Então, é importante as pessoas saberem disso também. Né? Então, tem todos aqueles cálculos que o engenheiro civil faz, que o engenheiro mecânico faz, o engenheiro agrônomo faz, o engenheiro sanitarista e ambiental também faz. Então, tem matérias de cálculo, de física, e depois ele vai se especializando na área sanitária e ambiental. Então, o que é a área sanitária? É trabalhar com a parte de saneamento. Né? Então, em saneamento, o que a gente tem?
A gente tem a parte de esgoto, coleta, tratamento de esgoto, a parte de águas, que aí você tem coleta de água, tratamento de água, abastecimento de água para a população. Você tem a parte de resíduos sólidos, que é coleta dos resíduos sólidos, tratamento desses resíduos e disposição final adequada desses resíduos. Você tem a parte de manejo e drenagem de águas pluviais, que é um problema que a gente observa grave na nossa região, né? Na verdade, são vários problemas, né? Não só esse. Mas então, manejo e drenagem de águas pluviais e... Se alguém que está assistindo ou escutando não sabe o que são águas pluviais, Pro. Pronto, são águas de chuva. Né? Quando a gente tem a época da chuva e a gente vê um monte de alagamento na cidade, é porque essas águas pluviais não estão sendo bem... não está havendo uma boa gestão dessas águas. Um problema recorrente no Brasil, né? Como um todo, inclusive. Cidades, sim, sim. A parte de resíduos sólidos também é um problema, né? A gente percebe que algumas cidades ainda têm lixões, que é um problema grave, você destinar esses resíduos no solo sem um cuidado adequado, que gera contaminação desse solo, gera contaminação do ar, da água, né? E nós, e os outros seres vivos, nós estamos nesse ambiente, né? Sim. Então, assim, a área de engenharia sanitária e ambiental, ela tem essa vocação muito nobre, né, com o meio ambiente, né? Então, o engenheiro sanitarista ambiental ele trabalha com isso e trabalha também com toda a parte de licenciamento ambiental, toda a parte de regulamentação ambiental, né? Então, trabalha também com as indústrias para evitar que haja contaminação, sempre buscando a prevenção da poluição. Então, assim, tem bastante campo de atuação. Então, é um campo bem amplo, na verdade, né, de atuação. Tem bastante coisa, sim, tem bastante coisa. Aí, assim, no meu mestrado e no meu doutorado depois, eu fui trabalhar com uma areazinha dessas, né? Eu fui trabalhar com a parte de geotecnia, né, que está muito próximo da engenharia sanitária e ambiental, mas também da engenharia civil. Então já explica pra gente também o que é a geotecnia. Pronto. Aí. A geotecnia a gente trabalha com solos, né? Mas a gente tem uma visão de solos voltado para a construção. Então a gente trabalha com, por exemplo, estudando a resistência do solo, a deformabilidade dele. A gente trabalha com a permeabilidade do solo, esses parâmetros que tem a ver mais com as obras civis mesmo. Mas também tem a ver com as obras ambientais. Por exemplo, aterros sanitários, né? Que é um local de disposição de resíduos sólidos. A gente usa todos esses princípios de geotecnia também para resíduos sólidos, porque você tem que ter uma construção de um aterro segura, né? Que haja uma estabilidade, que ele não venha a ter um desmoronamento, por exemplo. Então, toda essa parte a gente trabalha. A parte de encostas naturais também. E que impacta no nosso dia a dia e a gente às vezes não imagina, né? Que tem profissionais atuando assim por trás, né? Digamos assim. Com certeza. Então, tudo ele tem um cuidado. É uma obra de engenharia, que ela é pensada para você ter uma disposição correta, sem contaminação, sem que haja um impacto no ambiente, né? A gente trabalha também com a parte de encostas, porque você tem encostas naturais que às vezes tem residências próximas e você pode ter um desmoronamento, né, dessa encosta. Então a gente tem que ter um cuidado com esse solo que está ali para evitar que haja esse tipo de problema. Enfim, existem diversos problemas, por exemplo, erosões de solo, problemas de erosões, sempre ligado à chuva, né? A água é sempre um problema com o solo, porque gera esse carreamento do solo, ele perde resistência. Sim. Então, tem bastante coisa para trabalhar. A gente trabalha com bastante coisa aqui nessa área. E a gente pode ver que é uma área muito rica, né? Sim, tem bastante coisa. E a importância da presença do engenheiro sanitarista e ambiental na nossa sociedade, na prevenção de acidentes, na prevenção de riscos, prevenção da poluição, né? Uhum. Mitigação também de riscos também, na verdade. Mitigação também, né? Áreas que foram contaminadas, por exemplo, o engenheiro sanitarista ambiental trabalha nesse sentido de você, vamos supor que tem uma indústria ou alguma fazenda, exemplos, né? Que podem gerar uma contaminação no solo. A gente tem que fazer uma remediação desse solo que foi contaminado, né? A água também que foi contaminada. A parte da recuperação também é um trabalho do engenheiro sanitarista e ambiental, né? Uma água que foi contaminada, né? Um rio que foi contaminado. Envolve também o trabalho do engenheiro sanitarista e ambiental, sim, com certeza. E aí, quando você estava lá na graduação, você já imaginava tudo isso? Falou, não, eu quero ser professor mesmo. Como é que foi que você já foi planejando essa sua trajetória até chegar aqui? Não, assim, não imaginava não, porque na graduação a gente vê muita coisa, né? Acho que todo mundo que passou por uma graduação sabe que é assim. A gente vê muita coisa e às vezes a gente acaba ficando um pouco até perdido. Pela quantidade de assunto que a gente vê, são muitas áreas de atuação, como eu estou falando para vocês aqui, a gente acaba escolhendo uma, né? Quando você vai fazer um mestrado, quando você vai se especializar em uma área, né? Mas, assim,
à medida que o curso foi passando, a gente vai tendo uma série de experiências, né? Eu recomendo que sempre façam estágios nas diversas áreas que tem do seu curso para você perceber que área que você gosta mais. Então eu fui fazendo estágio, fui tendo essas experiências e durante esse processo eu fui percebendo que eu gostava muito dessa área de geotecnia, né? De mecânica dos solos. E logo que eu terminei a graduação eu já sabia. Quando eu terminei eu sabia, mas quando eu entrei eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer nesse processo aí, né? Sim. E aí falando, ainda continuando a falar da sua trajetória na graduação, entre entrar, terminar, e pensando nos 20 anos que o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental está aqui em Barreiras, né, na região do Oeste Baiano. Como é que você viu a evolução, o desenvolvimento do curso ao longo desse tempo? Hoje há 20 anos atrás você foi estudante, hoje você é professor do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFOB. Como é que está a formação do engenheiro sanitarista e ambiental na nossa região hoje? Camila, assim, ó, o que eu percebo? Eu percebo que avançou muito, né? Em 2006 era muito, como eu falei, embrionário, era um processo muito inicial, né? E era novo para a gente que era aluno, né? E para os professores também, tudo era muito novo. Então, hoje nós temos assim uma estrutura muito boa no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nós temos muitos laboratórios que atendem, né, as disciplinas básicas do curso, as disciplinas profissionalizantes. Sim. Nós temos muitos professores que são das diversas áreas do conhecimento. E naquela fase inicial da UFOB, a gente tinha muito problema assim, de professor que vem, passa no concurso, fica 6 meses, 1 ano e vai embora. Né, era muito assim. Hoje em dia não, você tem professores como eu, né, que sou da região. Sim. Então a gente não tem por que ir embora, a gente fica no curso, né? Então diversos professores vieram assim também. Tem outros colegas que são da região e ficaram. E isso vai atraindo mais professores para cá, isso vai atraindo mais alunos, o curso vai cada vez se consolidando mais. Isso foi uma questão que melhorou muito com o tempo. E assim, a Barreiras e a região também evoluiu muito nesse período, né? Sim, de 20 anos. Então muita coisa avançou, a cidade melhorou sua infraestrutura, a gente já tem uma cidade muito melhor, uma região mais que avançou, né, nesse sentido. Então eu vejo assim, como um todo, tudo avançou bastante. Então diversos pontos avançaram e assim, eu posso dizer também que para mim é uma honra muito grande poder ter participado desse processo todo, né? Desde o princípio, ter voltado e poder ajudar hoje a consolidar cada vez mais o curso e contribuir para um curso e uma universidade melhor. Né? Assim, um detalhe também, né, que eu sou professor do programa de mestrado em Ciências Ambientais. Sim, é um ponto importante também que a gente gostaria que você falasse um pouquinho, né, como foi essa relação para você chegar, né, até coordenar mesmo, né, esse processo de outras pessoas, né, adentrarem ali na pós-graduação. Exatamente, porque assim, como eu estava falando, né, o recém-formado ali, ele fica às vezes um pouco perdido no que ele vai fazer, né. Então, assim, o mestrado, eu vejo que ele é uma porta muito interessante, não só para quem vai para a área acadêmica como professor, mas também para quem está no mercado de trabalho. Porque é um diferencial muito bom. Um engenheiro, ou um biólogo, ou um geógrafo, da área de graduação que for, é muito bom que ele tenha um mestrado também, porque isso enriquece o currículo dele. É interessante, inclusive, essa sua fala por isso, porque muita gente imagina que às vezes um mestrado e tal é só para quem quer ser professor. E muitas pessoas às vezes não se identificam, né, com esse tipo de atividade, com esse tipo de profissão. Não, porque você se especializa no assunto, né, você agrega no seu currículo. E, por exemplo, um consultor da parte ambiental que tem um mestrado na área de ciências ambientais, ele é visto como uma pessoa que tem mais conhecimento da área e, obviamente, vai fazer um trabalho mais bem feito, né, mais aprofundado num determinado tema que é da sua área de atuação, enfim. Mas é sempre visto com bons olhos uma pessoa que tem mestrado, que tem doutorado numa área do conhecimento e trabalha também na iniciativa privada ou como consultor ambiental, nas diversas atuações que a gente tem. Então, vou até aproveitar, pedir para você falar rapidamente sobre o programa, assim, porque a gente sabe que a UFOB oferece, né, oferta vagas todo ano, né, então, em alguns momentos aí abre processos seletivos, então, quem de repente ainda está nesse processo de decidir por uma pós-graduação, né, por meio do mestrado ou não, que tipo de cursos que as pessoas, né, podem... Que tipo de formação, na verdade, que as pessoas precisam ter para ir lá, se inscrever, participar? É aberto para todo mundo, né? Explicar um pouquinho como são, inclusive, os programas de pós-graduação na UFOB, né? Quem pode participar?
Pronto, então assim, os programas de mestrado e de pós-graduação na UFOB, são todos gratuitos, né? É bom falar disso também, que as pessoas acham que são cursos pagos, né? E às vezes até graduação, tem gente que se engana e não tem conhecimento e acha que as graduações são pagas. Não é gratuito. Né? As inscrições são gratuitas para você fazer um mestrado, na seleção é gratuito e durante o curso também é gratuito, né? Para você poder fazer. E assim, o que eu posso falar do programa que eu sou coordenador, que é o de Ciências Ambientais. Né? Então, no programa de Ciências Ambientais é um programa multidisciplinar da área ambiental. Então, a gente tem diversas áreas do conhecimento ali envolvidas, tanto engenheiros sanitaristas ambientais, quanto engenheiros civis, biólogos, geógrafos, diversas áreas do conhecimento que estão ali atuando para ter esse curso multidisciplinar de Ciências Ambientais. Tá? Então, assim, o profissional que faz o mestrado em Ciências Ambientais, ele vai ter essa característica, é muito voltado também para a área acadêmica, tá? É voltado para a área acadêmica, como você bem falou, tem esse viés importante, né? Para participar do mestrado, você tem que fazer uma inscrição num processo seletivo que acontece, né? Todo ano a gente tem um processo seletivo para a entrada de 20 alunos de mestrado. E quais são os requisitos? Você tem que ter terminado a sua graduação. Então, a graduação em diversas áreas do conhecimento são aceitáveis, de agronomia, de engenharia civil, engenharia ambiental, de biologia, de geografia. Diversas áreas do conhecimento são aceitas no mestrado de Ciências Ambientais. Então tá ótimo, né? E quanto é que paga, professor? Para quem está nos ouvindo, quanto é que custa a inscrição, a mensalidade? Não custa nada. É de graça. Muito o curso bem. É gratuito. Isso é uma coisa importante para ressaltar, né? A UFOB é uma universidade pública e gratuita. Então, estudar aqui não tem um custo de matrículas ou de mensalidades. Não. Muitas pessoas já sabem disso, mas a gente tem conhecimento que na nossa sociedade muitas pessoas ainda acreditam também que precisa pagar para estudar aqui. Não precisa. Não precisa. Né? Tanto a inscrição para os cursos de graduação, para mestrado, para doutorado, quanto a matrícula e quanto mensalidade também. Não existe, é gratuito. Muito bem. Não se paga mensalidade, nem matrícula, nem taxa de inscrição para estudar na UFOB, Não, né? Exatamente. E aí a gente, pensando na graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, imaginando que pessoas que estão nos escutando podem estar cogitando entrar na UFOB para fazer ESA. O que o senhor diria para essas pessoas? Dica, conselho, convite para quem pensa em ser um engenheiro sanitarista e ambiental? Eu acho que para qualquer área do conhecimento que você for, né, para qualquer curso de graduação que você vai fazer, eu acho que é importante você pesquisar um pouco sobre aquele curso. Né, poder vivenciar um pouco, acompanhar alguém que já é formado para saber como é o trabalho. Isso é importante para você saber direitinho onde você está entrando, né? Às vezes é comum, às vezes, você entrar e às vezes mudar de ideia ao longo do curso, né? Mas se você puder escolher de forma certa e ir até o final, é melhor ainda, né? Você poder ter esse percurso mais tranquilo. Né? Assim como eu fiz, eu entrei e fiquei até o final. Me concluí em 5 anos o curso, né? Sim. Eu acho que é isso. Muito bem. E aí a gente vai aproveitando então e agradecendo pela presença do Vinícius aqui conosco hoje e também agradecendo quem nos acompanhou, quem tem nos acompanhado. Esse que foi um episódio especial, né, em alusão ao início das comemorações dos 20 anos do ensino superior público gratuito federal aqui no oeste da Bahia. Muito obrigada. A gente vai ficar disponível no YouTube e em plataformas de áudio também. E vocês podem acompanhar tudo sobre a UFOB nas nossas redes sociais. Vinícius, muito obrigada, tá, pela sua participação e por toda essa troca aqui com a gente hoje. Eu que agradeço poder contar um pouquinho de como foi esse processo e também poder falar um pouquinho dos cursos, né, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e também do mestrado em Ciências Ambientais aqui da UFOB. Obrigada e até logo. Até mais. Tchau, tchau.